Eu julgo que o nosso tema hoje invoca também aqui uma questão de convergência com a Europa. Os serviços de nova geração e a sua sustentabilidade fazem sentido se de facto estivermos numa trajetória e numa rota de convergência com os sistemas de saúde europeus. As tecnologias em Portugal, isto é um bocadinho lugar comum, mas a verdade é que nós temos o melhor da tecnologia médica. Nos nossos hospitais públicos e privados temos hoje de facto uma medicina de excelência. Temos equipamentos de última geração, seja na ressonância magnética, na tomografia, até no processo quase industrial de tratamento das análises clínicas, e de facto temos bons exemplos de processo e bons exemplos de tecnologia. Na área da gestão, infelizmente, temos ainda um gap muitíssimo grande para resolver, e na área da interação, que é aquilo que o Manel falou bastante, a interação com as pessoas, temos também ainda uma grande dificuldade. Portanto, este era um bocadinho o foco com que íamos discutir e ouvir aqui os nossos ilustres convidados. Referia apenas que, ao nível da saúde, com a estratégia, digamos, aprovada em Lisboa até em 2007, há 4 grandes objetivos ou princípios fundamentais que os 27 países definiram. O primeiro tem a ver com uma estratégia baseada em valores partilhados. Portanto, os governos sentaram-se e disseram, vamos ver o que é que há de comum, ou pelo menos aquilo em que devemos convergir, porque partimos de situações diferentes, inclusivamente o modelo de Serviço Nacional de Saúde que temos em Portugal não é um modelo, digamos, em todos os países, há uma grande variação nos sistemas, mas há 4 core values que eles acertaram, que todos devíamos caminhar para aí. Portanto, o primeiro tem a ver com a universalidade da cobertura, portanto, garantir que toda a gente tem acesso ao sistema de saúde. O sistema, cada país tem um sistema, pode não ter um Serviço Nacional de Saúde em termos públicos, mas há um sistema, obviamente, a funcionar em cada país. Depois, o segundo aspecto deste primeiro princípio, ou o segundo valor, é o acesso a cuidados de qualidade. Depois é a equidade no acesso e a solidariedade no financiamento. E então, neste momento, em que temos uma fatura grande para pagar, isto preocupa-nos especialmente. Mas em volta destes 4 valores é que se vai fazer, de facto, a convergência dos sistemas dos países europeus. Um segundo princípio é a saúde é a maior riqueza, portanto, é outra coisa fundamental, e aquilo que os países também combinaram foi de que é preciso fazer mais investimento na prevenção. Nós estamos a investir cerca de 3% em prevenção e 97% na prestação de cuidados de saúde. Portanto, a máquina de prestação de cuidados está a absorver completamente a nossa capacidade de investir na prevenção. E investir na prevenção é através de muitas destas ferramentas que falou o Manel há pouco. É não só dotar as pessoas de melhor conhecimento, não para ficarem com as doenças todas a consultar os sites, mas também, obviamente, para irem tendo informação e sabendo procurar e aceder a cuidados quando é preciso, é ter também acesso a algumas plataformas, como o Saúde 24, por exemplo, que ajuda, num primeiro contacto, a despistar algumas situações. Os ingleses tinham, na sua experiência, conseguido reduzir 34% das idas à urgência através da introdução desse contact center. Como vimos, evoluiu agora para os choices e para outro tipo de ferramentas de maior interação. Um terceiro princípio que os países acordaram foi integrar a dimensão da saúde em todas as políticas. Isto foi até especialmente a presidência finlandesa que incluiu este tema, e o que veio dizer foi: nós temos, digamos, uma agenda nos países muitíssimo vasta, desde as questões do ambiente às questões da nutrição, às questões de tecnologia, do licenciamento de medicamentos, da saúde e segurança no trabalho, da saúde na escola, tecnologias de informação e comunicação. Portanto, e dentro deste âmbito, deste terceiro princípio, o que se pensou foi temos que pensar em termos do impacto da saúde relacionado com estes temas todos. E até os mais fundamentalistas defendiam que todos os decretos de qualquer governo deviam passar pelo Ministério da Saúde, para o Ministério da Saúde avaliar e perceber se
às vezes uma coisa muito inócua, como é aprovar um corante para um produto alimentar, se tem ou não impacto sobre a saúde humana. E temos muitas provas que, de facto, temas desses são cada vez mais importantes e até a sociedade é mais exigente em relação a isso. Depois, um quarto princípio tem a ver com reforçar a influência da União Europeia no domínio da saúde a nível mundial. Portanto, nós podemos fazer da saúde na Europa, com esta tradição de serviço social, podemos fazer daqui um case, digamos, e aquilo que, inclusive, o Barack Obama está a fazer nos Estados Unidos, é, de alguma forma, esta convergência também para um sistema europeu, portanto, humanizando talvez um pouco mais o sistema americano, que é mais eficiente na prestação, mas que tem outro tipo de problemas, quer de universalidade da cobertura, quer ao nível do próprio produto, da percentagem do produto que afeta a saúde e que ele quer reduzir, mas, portanto, há aqui um caminho a fazer de convergência e aprendemos, com certeza, todos com isso. Portanto, este é o enquadramento com que vamos discutir o tema esta abordagem dos serviços de nova geração e a sua sustentabilidade. Vamos ter o Dr. Luís Campos, que é diretor de serviço, é médico, internista, diretor do Serviço de Medicina no Hospital São Francisco Xavier. É uma pessoa com muita experiência no setor da saúde, há muitos anos que acompanha várias áreas, designadamente hoje é presidente do Conselho para a Qualidade em Saúde, que é um tema crítico também no nosso sistema, e é também coordenador nacional do Núcleo das Doenças Autoimunes dentro da medicina interna. Depois, a Lola Ruiz foi vice-ministra da Saúde no governo, na autonomia do País Basco, já como governo autonómico, é um caso de sucesso. O País Basco e Valência têm sido dois casos de sucesso na área da saúde. É chefe de departamento de saúde na Escola Nacional de Saúde Pública, portanto equivalente à nossa, e está na direção, digamos, contribui para a estratégia da HP em Espanha e na área da saúde, e também acompanhando a Clinical Governance na Pfizer, também em Espanha. Portanto, é uma pessoa com muita experiência, já esteve também ligada à consultoria e, portanto, tem uma visão muito ampla do setor e do sistema de saúde. Temos também o Luís Diaro, que é também aqui no nosso meio da saúde uma pessoa muito conhecida, com uma grande experiência pelo trabalho que tem desenvolvido no Instituto Catalão de Saúde. Eu gostava de lembrar que, por exemplo, quando nós fizemos a empresarialização dos hospitais em Portugal, seguimos muito próximo um modelo que a Catalunha já tinha começado a desenvolver e, portanto, a Catalunha defrontava-se com problemas do mesmo tipo, tinha 6 ou 7 milhões de população, não tenho o número exato, 7,5. Nós tínhamos 10 milhões, portanto, tínhamos aqui um caso, de facto, muito semelhante e foi uma experiência que estudámos a fundo. E, portanto, o Luís vai-nos falar da sua experiência, que é muito relevante neste setor. Tem também experiência na administração hospitalar, em projetos de implementação no setor hospitalar e, portanto, ele vai-nos falar, é um homem ligado à tecnologia com uma grande experiência. A engenheira Isabel Vaz é a Presidente da Comissão Executiva da Espírito Santo de Saúde. O Espírito Santo de Saúde é um dos projetos privados mais dinâmicos em Portugal. Portanto, nos últimos anos tem aberto várias unidades e, portanto, neste momento é uma rede já com uma dimensão considerável, portanto, é um player considerável no nosso setor privado. A Isabel antes esteve ligada também à consultoria, esteve na McKinsey há alguns anos e, portanto, é uma talentosa gestora. Estamos muito ansiosos por ouvir o seu contributo. Começávamos por uma questão que era uma questão genérica para todos. Essa questão eu pedia que comentassem, mas fossem, de facto, relativamente moderados no tempo,
Penso que o Luís queria apresentar e eu começava até pelo Luís, se não se importam, porque ele tem uma apresentação para fazer e quer mostrar. Muito bem, vamos então. Buenas tardes, yo haré la presentación en castellano, no me atrevo a hacerla en inglés porque a lo mejor no me entenderían todo lo que quiero decir, con lo cual vamos a ir al castellano. Les voy a presentar un proyecto que empezó hace 4 años en Cataluña y que empezó con muchas dudas y ha llegado a ser una realidad como intentaré demostrarles hoy. El proyecto ARLOS del Instituto Catalán de la Salud tenía como objetivo informatizar los 8 hospitales que tiene nuestra organización, donde hay hospitales que van desde 100 camas hasta hospitales que van a 1.300 camas. Somos una organización con un presupuesto anual de 3.000 millones de euros, tenemos, como les he dicho, 8 hospitales, tenemos el 80% de la asistencia primaria en Cataluña, de una población, como ha dicho, de 7,5 millones, y tenemos además investigación y educación. Formamos cada año 1.500 residentes en nuestros hospitales, con lo cual era un objetivo complejo. En ese momento teníamos unos hospitales que no se entendían o no se relacionaban con la primaria porque sus sistemas informáticos eran distintos. ¿Cómo lo hicimos? Uno de los temas que hemos tratado hoy en varias mesas ha sido poner al ciudadano en medio del sistema. Nosotros sabíamos que teníamos un ciudadano perdido con sus médicos, con sus enfermeras, con sus farmacias, con todos los recursos que tenía a su disposición, y tuvimos como objetivo pues, ese paradigma que estamos sacando hoy, hacer realmente que el ciudadano fuera al centro del sistema, poner un sistema de información que ayudara a que esto fuera así y además dar herramientas al profesional para que pudiera usar de una manera clara los sistemas de información. ¿Cómo lo hicimos? Centrados en el paciente, llegamos a hacer el plan del sector. Y desde el plan de modernizar nuestra organización, también llegábamos al paciente. Es decir, queríamos ser líderes en nuestro sector, queríamos tener herramientas de negocio para poder monitorizar y hacer sostenible nuestra asistencia, y queríamos dar unas herramientas al profesional que tenían que ser importantes para hacer uso de esta medicina que estamos hablando hoy del siglo XXI. Queríamos hacer una medicina accesible para todos los usuarios, gratuita, en España es totalmente gratuita. Queríamos tener una salud de calidad y queríamos hacerla también sostenible, una palabra que cada vez es más importante y que, desgraciadamente, con la crisis nos obligamos a hacer eso. ¿Cómo lo hicimos? Pues aprovechamos un momento donde se hizo una nueva ley en nuestra organización, una nueva ley del ICS, que nos convirtió en una empresa pública, y dibujamos un plan de trabajo donde había 3 grandes plataformas. Teníamos que hacer un sistema de información económico, teníamos que hacer un sistema de información asistencial y teníamos que hacer un sistema de información de recursos humanos. Mira el que teníamos aquí. Lo hicimos de una manera muy protocolizada. Queríamos utilizar un único sistema de información sobre una plataforma SAP, y nuestro partner de viaje, nuestro compañero de viaje, fue la empresa IBM, que nos ha acompañado hasta la actualidad y que ha sido, yo creo que, una de las claves del éxito del proyecto. ¿Dónde estamos hoy? Les he dicho que estábamos a 4 años. Empezamos en el 2006 y hoy estamos justo aquí. Hemos arrancado ya 8 hospitales. De los 8 que teníamos se han añadido 2 hospitales que no pertenecían a nuestra organización, pero que al abrir el proyecto se han añadido mediante proyectos de sinergia. Hemos arrancado todos estos hospitales y estamos a 1 semana y media. A la próxima semana, si todo va bien, arrancaremos 2 hospitales más y daremos por acabada esta parte. Fíjense que por la parte económica la acabamos en el 2008, la parte de recursos humanos está ahora en planificación, y aquí ven abajo todo el calendario de todo lo que hicimos. Un prototipo en principio, un modelo común que hablaré después, un piloto. Fue un enorme sufrimiento, o sea, si nos llegamos a creer lo que nos pasó en el primer hospital no hubiéramos seguido, fue durísimo, ¿no? Pero seguimos, y actualmente los demás hospitales han visto que es posible y ese haya sido así. Uno también de nuestros retos es que no arrancamos el hospital por plantas, lo arrancamos de golpe. Es decir, un día paramos un sistema y al día siguiente arrancamos todo el nuevo, con hospitalización, con urgencias, con consultas externas y con comunicación con primaria. Es decir, hacemos un Big Bang donde el profesional no tiene más remedio que subirse al nuevo sistema.
Eso es clave para hacer un modelo común. Nos pasamos 2 años diseñando con los profesionales y al lado de los profesionales qué tenía que ser el sistema, haciendo de reingeniería de procesos, compartiendo unidades, cosas que antes hacía un hospital y después hacía otro. Ustedes imagínense un hospital como Vallebrón, que tiene 1.300 camas, cuando le decíamos que tenía que trabajar igual que un hospital que tenía 100, decía que era imposible. A día de hoy esos hospitales están trabajando con el mismo sistema y utilizamos la tecnología para hacer eso. Trabajábamos de manera absolutamente transversal, con líderes de proceso en cada hospital y con líderes de proceso para cada uno de los procesos en nuestra organización. También aprovechamos el modelo para dibujar modelos territoriales y partiendo de una asistencia continua. Nosotros creemos que el paciente entra en nuestro sistema sanitario desde la primaria y puede salir por la hospitalización o por la sociosanitaria. No dibujamos hospital y primaria de manera distinta, sino que dibujamos un único cuidado asistencial absolutamente transversal. Esto es un poco una visión global del sistema. Tenía preparados algunos vídeos para que ustedes lo puedan ver, pero creo que el tiempo no nos lo permite y si quieren ustedes después o en cualquier momento se lo podrían enseñar. ¿Cómo arrancamos los hospitales? Hay una palabra que con IBM hemos estado utilizando últimamente, que es industrializar los arranques. Les he dicho que el primer hospital fue muy duro, pero aprendimos mucho. Y en el segundo fue no tan duro, y yo diría que los últimos ya nos hemos acostumbrado a ese arranque, sabemos lo que tenemos que hacer y vamos absolutamente protocolizados a hacer. Verán que en cada una de estas partes definimos qué hay que hacer, la formación, la integración, las migraciones, y eso lo hacemos de una manera absolutamente. Este es el mapa del último hospital que, como ustedes ven, arrancaremos. La arrancada está el 28 de mayo. Una parte clave en este proyecto ha sido la formación. Utilizamos formación presencial y utilizamos formación online. En el primer hospital, que era el Hospital Germán Trias y Pujol, yo era el director del proyecto y me dijeron, si consigues un 15% de formación online, será un éxito. Yo conseguí un 25% y me sentí la persona más feliz del mundo. O sea, es muchísimo. Fíjense ustedes, a medida que hemos ido bajando en los hospitales, la formación online ha sido más importante y con un global de un 74%. Esto ha hecho que los profesionales se impliquen y que aprendan de una manera absolutamente, pues casi como decía el doctor con la web 2.0, porque lo que estábamos haciendo es hacerlos partícipes de toda esa parte. Resultados. Los 3 ejes que yo creo que están definiendo también la sanidad actual. Sostenible. Hemos eliminado las repeticiones. Hemos puesto herramientas de control, hemos hecho economía de escala, hemos puesto, por ejemplo, centros de codificación que son transversales para todos los hospitales, o hemos utilizado centros de radiología que pueden compartir las imágenes en todas partes. Hemos hecho también accesible, como les he comentado, hemos conectado con nuestra primaria. Yo puedo ver todo lo que tiene el paciente en primaria desde el hospital y viceversa, también puedo ver lo que hay. Puedo ver las medicaciones que toma, las vacunas que le han puesto, de las 2 maneras. Estamos haciendo también que puedan haber flujos. Yo puedo programar un paciente hacia la primaria y desde la primaria pueden programar un paciente hacia el hospital. Y finalmente también, esto nos da herramientas para soñar. Una de las cosas que ahora compartimos con IBM es qué podemos hacer con esta herramienta ahora. Podemos hacer telemedicina, podemos hacer muchísimas cosas que antes eran absolutamente imposibles. Y finalmente la calidad. La prescripción electrónica asegura mucho, evita el error y como ustedes saben es importante. Estamos utilizando sistemas de aviso y sistemas de emisión. Hemos enviado SMS a nuestros ciudadanos avisándoles que tienen una cita. Ese hecho ha hecho que un absentismo que teníamos en el 20% haya bajado a un 4%. Con lo cual, todas esas visitas que perdíamos son lista de espera que podemos consumir y podemos evitar. Con lo cual, las posibilidades son muchísimas. Este es un dibujo de la usabilidad que tenemos del sistema. Se están abriendo al mes 1.873.250 veces consultas a la estación de trabajo. Esto es la medida de las consultas desde el primer hospital en el 2008 hasta el último hospital de Bellviche, el 19 de marzo de 2000. Como ustedes pueden ver, la tendencia siempre es hacia más uso. Y los profesionales me preguntarán, ¿cómo lo han vivido? Pues lo han vivido en el primer hospital mal, pero en los otros les aseguro que lo han asimilado totalmente y ya decirles que han de trabajar sin el sistema sería realmente un problema. Hemos puesto herramientas de Data Warehouse y finalmente cuando estábamos haciendo todo este proyecto decíamos, bueno, todo lo que hemos hecho ha hecho a nuestra organización más innovadora.
si entendemos la palabra innovación como todo aquello que aporta valor a un proceso y consideramos procesos organizativos, procesos tecnológicos o procesos de tipo de logística, podemos ver que la pirámide se cumple. Hemos hecho que la organización mejore sus características porque las ideas pueden fluir de manera transversal, porque incorpora a todos los profesionales. Los profesionales se acostumbran a trabajar con este sistema y hacen que las ideas sean mucho más transversales y hace un clima de pedir. Nos piden cada día lo que nosotros llamamos evolutivos. Queremos que el sistema haga cada vez más cosas y la gestión del evolutivo les aseguro que es algo complejo porque todo el mundo pide tanto que la innovación es una constante en toda la organización. Y esto también cambia el estilo. De tener 8 hospitales trabajando independientemente, trabajar 8 hospitales trabajando unidos con el mismo catálogo, nos permite a la organización controlar muchísimo más los costos y planificarnos un futuro realmente mucho más prometedor. Muchas gracias. Muchas gracias. Nós temos aqui um pequeno problema. Às 4 horas, portanto, haverá uma videoconferência e, portanto, entrará aqui o Elias Lacovides, que é o responsável pela ICT. Agora, o que íamos tentar era, neste pequeno espaço de tempo, pôr a questão que tínhamos falado há pouco. E a questão para os participantes era o grande desafio proposto pela Europa é a convergência de sistemas, portanto era o enquadramento que tínhamos. Qual é o papel que as tecnologias de informação e comunicação podem jogar neste espaço e como vê o papel das TIC nesse contexto de convergência e de serviços inovadores para o cidadão. Portanto, um dos serviços inovadores que vão ser lançados em Portugal e que ficamos a dever muito especialmente ao engenheiro José Carlos Nascimento é este projeto do processo do registro de saúde eletrónico. E justamente eu passava em primeiro lugar a palavra ao Dr. Luís Campos, que vai ser o coordenador nacional do registro de saúde eletrónico, onde todos depositamos uma grande expectativa que seja de facto um produto revolucionário e que permita trazer uma integração e uma facilidade de acesso aos utilizadores. Antes de lhe dar a palavra, pedia só para pormos no ar uma das questões, o tal ativador, aqui para o público, penso que está ativado, mas de qualquer forma, tínhamos uma questão neste tema da convergência do sistema de saúde português face à Europa. Qual é a visão que, no fundo, nós devíamos ter? Ser um caso de inovação e sucesso, seguir apenas o melhor já testado dos outros, temos aqui excelentes exemplos, começar para a Catalunha, ou wait and see, também é muito típico. E vamos já saber qual é a resposta. Depois ainda vai pôr a outra questão, portanto agora ainda é a questão geral. Sim, é a questão geral. Bom, portanto, a maioria tem ideia que podemos fazer deste um caso de inovação e sucesso e penso que justamente uma das oportunidades é também já esta do registro de saúde eletrónico. Doutor, faça favor. Bom, boa tarde. Primeiro que tudo, queria dar os parabéns à PDC pela organização deste encontro e pela liderança notável do Diogo Vasconcelos, que eu confesso é das pessoas que tem uma visão mais inspiradora que eu encontrei nos últimos tempos. De facto, é notável a capacidade visionária dele. Eu confesso que não sou um expert na área dos sistemas de informação. Tenho dos sistemas de informação, das tecnologias de informação, visão instrumental, mas pode ser que isso não seja um óbice para o desenvolvimento daquilo que a gente pretende. Aliás, o próprio Instituto Catalão de Saúde, ao qual o Luís pertence, é o presidente do Conselho de Administração, é um amigo meu, o professor Miguel Vilardel, que é precisamente internista e dedicado à autoimunidade, um dos grandes investigadores na autoimunidade e é presidente do Conselho de Administração do Instituto Catalão. Ora bem, em relação às tecnologias de informação, vantagens que é, digamos, a pergunta que foi posta
Dr. Mendes Ribeiro. Primeiro, interessa-me em termos da capacidade de gerar conhecimento. A forma como é possível transformar dados em informação e transformar a informação em conhecimento, conhecimento partilhado a nível local, a nível institucional, regional, nacional e internacional. Segundo, a partilha de informação sobre os doentes, sobre fontes científicas, entre doente e médico, entre médicos, entre profissionais, entre instituições, entre nações, que é básico para assegurar uma coisa extremamente importante, que é a continuidade de cuidados. Depois, em termos de acesso ao conhecimento, hoje em dia são publicados em medicina cerca de 3 milhões de artigos por ano. Aquilo que, cada 5 anos, metade daquilo que a gente pensava que sabia muda. E, portanto, aquilo que estamos a fazer ou dizer muitas vezes é obsoleto, porque já saíram artigos sobre, no último mês, que não tivemos a oportunidade de ver. Temos muitas dúvidas durante as consultas, no momento em que estamos com os doentes e, portanto, ter acesso à internet, ter acesso a fontes de informação é fundamental. O papel das tecnologias de informação no apoio aos autocuidados e, de uma forma genérica, em tudo o que seja aquilo que se chama empowerment dos doentes, que nós temos dificuldade em traduzir, capacitação, empoderamento, mas a ideia é essa. E que, de facto, apesar de tudo, já tem progredido. Hoje em dia, já é com alguma frequência que alguns doentes entram no meu consultório com uma pilha de artigos e dizem: doutor, eu tenho lúpus, estes são os artigos que saíram nos últimos meses sobre o assunto, faz favor de ler. A possibilidade que temos das tecnologias de informação sobre o aumento de eficiência, todas as questões relacionadas com a telemedicina, teleradiologia, consulta, teleconsulta, etc. É, de facto, fundamental e é uma área de futuro. Porquê? Porque o aumento do conhecimento gera especialização, gera subespecialização e isso gera uma concentração de meios, ou seja, hoje em dia, para nós termos hospitais que têm equipes que se diferenciam em várias áreas do conhecimento, têm que ter escala e, portanto, há uma concentração de meios, concentração que se gera a nível dos hospitais e, portanto, tem que ser fornecido cuidados na proximidade, consultadoria e, de facto, as tecnologias de informação são fundamentais. Não há uma segunda ronda de perguntas, então depois eu respondo a essa questão. Em relação à monitorização da qualidade e do desempenho, é fundamental. E, apesar de tudo, nós hoje já temos algumas coisas no nosso país instituídas e estão subaproveitadas. Eu lembro, por exemplo, que grande parte dos serviços de urgência está neste momento informatizado e nós temos muito pouca informação agregada sobre aquilo que se está a passar nos serviços de urgência. É a mesma coisa sobre a prescrição eletrónica. Agora, eu penso que as tecnologias de informação, apesar de todas estas iniciativas, todos estes sites, por si, não mudam os cuidados de saúde, isoladas. Portanto, tem que ser integradas em processos de mudança dos cuidados de saúde. Porque senão corremos o risco de estar a nadar contra a corrente. E, portanto, em vez de avançarmos, estamos a dar para trás. E algumas coisas que se estão a passar, portanto, são preocupantes e têm que mudar. Um exemplo são as redes. Hoje em dia foram constituídas várias redes. As redes de urgências, as redes, os ACIEs, redes de cuidados primários, o LIS, as redes de referenciação. Há várias redes na Direção-Geral de Saúde, mas estas redes estão desalinhadas, não estão alinhadas. Isto cria dificuldades para os doentes.
os doentes. Outra coisa são os centros hospitalares, por exemplo, que teoricamente têm vantagens, mas, por exemplo, se seguirem o modelo do Médio Tejo, em que espalha as especialidades por cada um dos hospitais, isto dificulta muito a vida aos doentes. E não há nenhum software, não há nenhuma coisa que se possa fazer e que vá melhorar isto de alguma forma. Ok. Portanto, eu só queria dizer, portanto, de facto, aquilo que me parece é que estes sistemas, as tecnologias de informação, aquilo que dão mais resultado é quando estão integradas em processos de mudança de cuidados, e nomeadamente a nível da gestão da doença crónica, uma mudança de paradigma que já aqui foi falado pelo Diogo Vasconcelos, passar cuidados segmentados para integrados, baseados nas urgências para a prevenção, de forma a garantir uma continuidade de cuidados entre os doentes e os médicos, os profissionais de saúde, as instituições, do médico para a equipe, e num financiamento que é fundamental e estruturante no meio disto tudo, que não alimente e não force os hospitais a fazer urgências, mas consiga programar e apoiar o desenvolvimento de programas de articulação e de coordenação entre hospitais, cuidados primários e cuidados integrados. Muito bem. Passava a Lola para nos dar a sua visão. Gracias, buenas tardes. Voy a hablar en castellano y voy a intentar hablar despacio, pero rápido, para terminar a tiempo. ¿Me entendéis? Muchísimas gracias. Bueno, todos hablamos. Bueno, creo que tengo 2 minutos y esto yo creo que es suficiente para compartir con vosotros, primero, responder a una de las preguntas que nos hacíais, que era cuál era la situación y la aportación de riqueza del sector de las tecnologías en los distintos países. Porque será una ayuda, porque estamos todos cansados de tener problemas, hacer diagnóstico, hablar las mismas cosas. Sí. Como tú ves la posibilidad de dar paso. No soy una persona que utilice la parte de mi cerebro cuantitativa, es más cualitativa, pero en este caso sí permitirme compartir con vosotros algún dato muy rápido. El gasto en España en tecnología es el 1,4% del PIB en lo que es tecnología de servicios IT y el 3,2% en lo que es tecnologías o servicios de comunicación. Contribuimos a la riqueza con un 3,22% del PIB. Eso nos pone entre los países a la cola en la contribución como sector de las tecnologías en este ámbito. En lo que se refiere a la innovación, según el último informe del European Innovation Scoreboard, estamos España en el 0,31. Por ejemplo, Suecia está a la cabeza con un 0,73. En cuanto al número de patentes, España ha aumentado en el periodo analizado del año 96 al año 2004, ha incrementado un 41% el número de sus patentes. Y, sin embargo, el coste medio de nuestra banda larga, creo que decís vosotros aquí larga, no ancha, es uno de los más caros que existen, con un 45,14 dólares. Bien, dicho esto, para ubicarnos en el mercado, un comentario muy rápido sobre la convergencia en la Comunidad Europea. Yo creo que todos los países convergemos sin duda en el diagnóstico. Yo creo que ya no hay nadie en esta sala que no sepa que tenemos problemas con los pacientes crónicos, que no nos hablamos con la atención primaria y que todavía la telemedicina sigue siendo en algunos sitios experiencia piloto, lo cual es realmente sorprendente. También convergemos, estamos todos de acuerdo en cuanto al tratamiento. Permitirme utilizar una jerga más clínica. Todos estamos de acuerdo en que el sistema tiene que cambiar sus procesos y sus operaciones para centrarse en el paciente, pero es que esto no es nada nuevo. Yo ya soy un poco mayor y llevamos 30 y tantos años diciendo esto. Entonces yo creo que las personas del sector sanitario estamos profundamente cansados, porque nos vamos a jubilar diciendo lo mismo que dijimos hace 30 años, 20 años,
15 años. Lo que nos pasa ahora es que se nos va el sistema de las manos, que el ciudadano, y muy soportado por las tecnologías, está encontrando sus espacios de fuga del statu quo. Entonces, permitirme terminar simplemente mencionando algunas de las barreras que también creo que compartimos. Yo creo que el sistema sanitario, y os garantizo que os hablo completamente desde dentro del sistema sanitario, el sistema sanitario está atrapado. Está atrapado en todo el mundo, en sus modelos organizativos y en el statu quo de sus agentes. Estamos en un equilibrio entre sindicatos, la clase política, las empresas, los gestores, y ya nos sentimos bien en este punto de equilibrio. Y sin cuestionar el statu quo, estamos intentando diseñar una sanidad y unos servicios que nos exige la ciudadanía y que ya no tiene nada que ver con nuestros esquemas organizativos. La ciudadanía no nos pregunta que quiere atención primaria, o que quiere atención hospitalaria, o que quiere una atención en la web. La ciudadanía lo que nos dice: resuélvame el problema ya. Quiero acceder a un diagnóstico y a un tratamiento aquí y ahora. Quiero información que me sirva. No quiero perder 3, 4, 5 días laborales porque ustedes tienen un sistema que no es compatible con la vida laboral. Esto es lo que pide la ciudadanía y es lo que pedimos los expertos en sanidad cuando usamos el sistema. Lo que la ciudadanía nos está pidiendo es que diseñemos modelos y servicios sanitarios con el estado de arte y la ciencia que hay en el siglo XXI y que los diseñemos como a nosotros expertos, médicos, enfermeras, políticos, nos gusta utilizarlos. Esto es lo único que nos pide, que se acabó la doble moral. Por otra parte, seguimos teniendo auténtico miedo estructural a la descentralización y a la transparencia de la información. Tenemos miedo a que se sepan los indicadores, que tenemos miedo a que se sepa la información, a que sean públicas los indicadores de mortalidad posquirúrgica, a que no se sepa cuándo te interviene un profesional que ocurre versus cuando interviene otro. Y en esto hay diferencias culturales y yo quiero hacer mi reconocimiento público a países como el National Health Service, como determinadas experiencias en Suecia, que han tenido la audacia de ir incorporando a la población y a los ciudadanos en su proceso de toma de decisión y en la transparencia del Sistema Nacional de Salud de acuerdo a la transparencia global del Gobierno, el Estado y los órganos y empresas que trabajamos en este entorno. Yo con esto creo que ya consumo mis 2 minutos. Muchísimas gracias y lo que espero es que en el debate hablemos un poco de por qué seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Muchas gracias. Eu, se estivesse em Facebook, fazia gosto disto, que és muito bueno. Agora passava a Isabel, que nos vai também dar a sua visão da importância deste tipo. Antes de mais, também muito obrigada à PDC e ao Diogo pelo convite de estar aqui. Eu, se calhar, aproveitava, tendo em conta que os meus colegas de painel falaram do ponto de vista mais macro e de sistema de saúde, eu, se calhar, falaria de um ponto de vista mais micro. E, de facto, é um tema que me é bastante caro, porque a Espírito Santo de Saúde faz exatamente este ano 10 anos e justamente considerou que as tecnologias, a aplicação das tecnologias de informação e comunicação no setor eram ou iam ser um fator de diferenciação nossa no mercado. Porque justamente já se fazia, todas estas aplicações já são bastante maduras no setor da banca, no setor das telecomunicações, enfim, nas áreas de serviço, e de facto na saúde ainda se estavam a dar, apesar de tudo, os primeiros passos. No nosso projeto, e já agora seguindo também os números, posso dizer-vos que no nosso investimento inicial, entre 8% a 10% do investimento foi justamente em tecnologias de informação e comunicação. Todos os anos investimos qualquer coisa como 5% a 6% da nossa faturação em tecnologias de informação e comunicação. Só para se perceber que efetivamente é um compromisso sério neste posicionamento e que nos tem dado, apesar de tudo, muitas alegrias. Onde é que tudo começa para nós? Começa no processo clínico eletrónico, ou seja, a grande mudança de paradigma para nós é de facto centrar toda a informação no ato médico, ou seja, são os médicos, é a partir da informação clínica que tudo o resto aparece no hospital. Desde logo, a partir de um processo clínico eletrónico, no nosso caso totalmente informatizado, foram feitas, nós enfim utilizamos um sistema
em parceria, enfim, penso que não há mal fazer uma publicidade, mas fizemos uma parceria estruturante com a Siemens na altura, em termos do processo clínico eletrónico. Foram feitas mais de 300 integrações informáticas dos vários sistemas departamentais que existem no setor da saúde, para cada meio complementar diagnóstico, cada de cuidados intensivos, ou seja, hoje a saúde de facto é uma panóplia de softwares e de sistemas de informação que tiveram que ser todos integrados no nosso sistema, e continuamos a fazer esse esforço. Cada vez que compramos um equipamento novo, cada vez que introduzimos uma nova linha assistencial, implica normalmente um esforço de integração, e estão aqui pessoas, enfim, penso que a maior parte das pessoas que está nesta sala são pessoas da área de sistemas e, portanto, sabem bem o que é que isto quer dizer do ponto de vista de esforço, mas de facto é a única maneira do ponto de vista de um posicionamento perante os doentes, e seguindo aquilo que ela acabou de dizer, de facto, nós no setor privado temos que ser pragmáticos, é o que o doente quer. Nós temos que servir aquilo que efetivamente são as oportunidades e os nichos de mercado que estão em cima da mesa, e efetivamente o que o doente quer é ter acesso à sua informação, ter informação segura, poder aceder a ela, e que de facto a coordenação dos cuidados entre os vários prestadores dentro do hospital circule de forma coerente, segura e consistente, e que sobretudo obviamente poupe muitas vezes duplicação de meios complementares de diagnóstico, duplicação de circuitos de informação, etc., porque está tudo exatamente no mesmo processo aqui, que agora nos permite também avançar para um projeto que nós dentro de casa chamamos Anytime Anywhere, que é de facto haver repositórios de informação para que os próprios doentes possam gerir a sua informação clínica, nós também possamos comunicar em termos também de prevenção. De resto, a partir daqui, o tema todo das videoconferências, a utilização da intranet dentro do hospital é um dos meios mais importantes que temos para a disseminação do conhecimento, para a disseminação das boas práticas, para uma própria ferramenta motivacional dentro da organização, porque de facto a informação corre muito depressa dentro da própria organização. A videoconferência é uma coisa que utilizamos sistematicamente nas reuniões médicas. Ainda hoje, a caminho de vir para aqui, estava a haver uma videoconferência numa reunião maior mortalidade com todas as nossas unidades de um conjunto de casos clínicos que são, enfim, mais estranhos, e, portanto, toda a comunidade médica fala sobre eles. Hoje está à distância de um clique e temos vários médicos dos nossos hospitais do norte a sul do país que estão a discuti-los. Em termos de segunda opinião, sistematicamente estamos a utilizar os mecanismos, quer de videoconferência, quer de intranet, para, no fundo, passarmos informação, quer entre os médicos dos nossos hospitais, quer com médicos lá fora, para segundas opiniões relativamente a casos clínicos dos nossos doentes. E, obviamente, depois toda a aplicação aos próprios sistemas clínicos, ou seja, hoje, quando se pensa no tratamento da fibrilação auricular, por exemplo, por via robótica, já tivemos um paciente a ser tratado cá a partir dos comandos de computador, como se estivesse a brincar à PlayStation, um médico em Itália, portanto, que estava a tratar lá com reflexos aqui, enfim, e, obviamente, tudo o que isto quer dizer em termos também de formação médica, que é importante. Portanto, ou seja, com estes vários exemplos que vos dei, podia dar muito mais, toda a utilização do RFID também no hospital, a poupança que isto traz também em termos de recursos. Nós hoje sabemos exatamente onde é que andam as nossas bombas infussoras, isto pode parecer uma tolice, mas muitas vezes nos hospitais, sobretudo quando são grandes, podemos ter que andar às vezes muito tempo à procura onde é que anda o material, porque ele circula pelo hospital, em termos da triangulação de consumíveis, em termos da faturação, porque nós temos que faturar doente a doente, portanto não temos budgets globais, portanto nós temos que saber exatamente quanto é que cada doente custa e exatamente quanto é que faturamos por cada doente, e portanto o que isso implica também na utilização destas tecnologias, sobretudo a nível também, por exemplo, de controle dos processos de esterilização, sabermos exatamente quais é que são. Vou ter que me calar porque já temos ali o nosso colega, mas enfim, são panóplias de maneiras de utilizar de facto as tecnologias de informação, e que de facto acredito que para o futuro elas estarão no centro, ou mais são um instrumento para de facto uma política de saúde mais racional e sobretudo de melhor qualidade do que aquela que temos hoje, e o setor da saúde vai seguir exatamente a mesma trajetória que todo o outro setor industrial já seguiu, e nós vamos ser também apanhados por isso, e temos que o transformar numa mais-valia, e felizmente em Portugal já há muitos exemplos disso mesmo. Obrigada. Muito obrigado. Registamos. E, entretanto, havia uma outra questão para pôr no ar, para pôr o ativador aqui a funcionar, justamente
tinha a ver com compreender de que forma as TIC poderão contribuir para a modernização do nosso setor da saúde. Não sei se me estão a seguir. Aqui. Depois de ouvir a comunidade, de facto é importante refletir sobre esta contribuição. Muito bem. Temos a resposta, é quase unânime. Obviamente, 97% acha que pode jogar um papel proativo e inovador. Bem, vamos ter que acelerar um bocadinho e aquilo que propunha era que fizéssemos aqui uma segunda ronda. Não sei se querias acabar alguma coisa, se falavas depois, mas voltava ao Dr. Luís Campos. Então, agora para lhe perguntar exatamente sobre esta estratégia do Registro de Saúde Eletrónico, o que é que, do seu ponto de vista, vem acrescentar ao nosso sistema? Bom, imaginemos, portanto, que em qualquer sítio, qualquer hospital, centro de saúde, privado, público, possa a possibilidade de aceder à história clínica do doente, diagnósticos, terapêutica presente, exames complementares, vacinações, alergias. Bom, isto é uma coisa fantástica. Mas o processo é da pessoa ou é da instituição? Quer dizer, o registro é da pessoa? Não, o registro é de múltiplas fontes. Portanto, pode ser dos laboratórios que mandam os dados do laboratório, pode ser os hospitais que mandam as notas de alta, as observações dos clínicos gerais, os médicos privados, portanto, as fontes são ali é um agregador. Um agregador, exatamente. Mas digamos, a autorização para a sua utilização é sempre do utilizador, não é assim? Tem que ser do utilizador, obviamente. Isto era para pôr depois aqui a questão ao Luís, para nos dizer em Espanha como é que na Catalunha tem esse problema tão bem resolvido. Registro eletrónico del paciente. Quem és lá o proprietário de la información? ¿Es el proveedor o es la persona? Derecho a que dejar acceder o no a la información. Nosotros, en principio, lo que hacemos es informar que sus datos entran en un fichero, que este fichero es un fichero que está regulado por las leyes actuales y que si él quiere que esta información no sea vista, tiene derecho a hacerlo. Pero para nosotros siempre es el ciudadano. Ok. Doutor Luís. Informação em termos epidemiológicos, monitorização da qualidade, de avaliação do impacto será algo fantástico, só que de facto não é difícil, não é fácil. Portanto, a gente já ouve falar do registro de eletrónica há muito tempo, ainda não foi feito, agora pela primeira vez foi assumido como uma prioridade política. Não é fácil porque de facto não vai ser fácil mobilizar financiamento, ainda por cima nesta fase em que estamos. Não é fácil porque está dependente de algumas outras coisas que têm que acontecer. Por exemplo, a passagem do ICD-9 para ICD-10. Por exemplo, a plataforma de interoperabilidade. Por exemplo, o data center e a rede informática da saúde. Não é fácil porque vai ter que mobilizar os profissionais e vamos ter que pôr os profissionais do nosso lado. E ter que resolver um conjunto de questões, as questões de segurança, as questões semânticas, etc., que aliás já começaram a ser tratados e que estão vertidos para os primeiros documentos que estão online do Registro de Saúde Eletrónico. Aquilo que nós vamos tentar fazer é fazer
tentar isto com o envolvimento de todos. Isto, de facto, é um projeto de uma transversalidade absoluta. Transversalidade entre o sistema público e privados, entre profissionais, médicos, enfermeiros, assistentes sociais, gente da informática, etc., entre os vários tipos de cuidados hospitalares, cuidados primários, cuidados integrados, as empresas, as universidades, que têm um papel fundamental nisto, os registros que estão a ser feitos e que estão a ser criados a nível dos vários setores, principalmente na ACSS, e, naturalmente, os vários organismos do Estado, a ACSS, Direção-Geral de Saúde, o apoio deles vai ser fundamental. Como é que vamos tentar fazer, muito rapidamente, para acabar? Vamos criar uma Comissão Nacional do Registro de Saúde Eletrónico com uma ampla participação de todos, que se vai dividir nos mesmos subgrupos da primeira fase, portanto, para a semântica, para os conteúdos, para a arquitetura, para a segurança e para os conteúdos. E vamos ter um núcleo executivo com um diretor executivo, portanto, eu não sou o diretor executivo do programa, vai ter um diretor executivo, eu vou continuar a ser diretor do Serviço de Medicina do Hospital São Francisco Xavier, e, portanto, um núcleo que não precisa de ser muito grande, 5, 6 pessoas, mas que vai tentar levar comigo este projeto para a frente. É difícil, mas é possível. Ou seja, há países que já o conseguiram, os países nórdicos, Inglaterra, Holanda, há instituições que já o fizeram, no setor privado e no setor público, há casos de sucesso, temos que aprender com os casos de sucesso que existem, quer cá dentro, quer por essa Europa fora, mas de facto é um projeto interessantíssimo, estruturante e agregador, integrador, que é tudo aquilo que é preciso e são as palavras-chave que é preciso trazer para este debate. Eu atrevia-me a pôr uma questão no ar que não está escrita, mas era se desistíssemos de uma ponte para fazer esse projeto com toda a velocidade, tenho a certeza que 100% ou quase 100% das pessoas estariam de acordo com isso. O Barack Obama pôs 19 bilhões de dólares na criação do registro de saúde eletrónico nos Estados Unidos. Isto é um projeto verdadeiramente estruturante, é um projeto que vai permitir pôr toda a gente a falar uns com os outros. E eu perguntava à Isabel, antes de passar à Lola, de facto, ao nível do setor privado e da experiência que já tiveste com os teus hospitais a terem informação clínica dos doentes reunida, como é que fizesse interação, digamos, com um registro nacional de informação com o utente? Não, nós temos vindo e vamos continuar a colaborar neste caso tem sido com a ACSS, e obviamente o nosso interesse é total, porque percebemos que isto é um desígnio nacional e que é importante para o Serviço Nacional de Saúde como um todo. Basicamente, o que temos vindo a dizer é que o que é importante é criar quais é que são os repositórios de informação que, no fundo, cada prestador deve disponibilizar para esse registro nacional. Portanto, é um elemento de regulação, ou seja, nós, prestadores, é que temos que nos adaptar a, de facto, um registro que vai ser nacional e que nós temos que alimentar com essa informação. Portanto, é assim, acaba por não ser tão complicado. Quer dizer, obviamente que é complicado, mas é mais complicado definir o que é que de facto esse registro de informação vai ser e depois nós, prestadores, sejam eles públicos, sejam privados, sejam sociais, vão ter que se adaptar, como qualquer outro elemento regulatório, a prestar essa informação. Obviamente aqui o ponto importante é de facto que o doente tem que dar autorização, aliás é o que acontece inclusive dentro de unidades do nosso próprio sistema, portanto, ou seja, nós passarmos para os nossos próprios centros de saúde do Hospital da Luz, se o doente não der autorização a informação não passa e às vezes por qualquer razão implicam e não dão, o que às vezes é complicado, quer dizer, nós às vezes podemos passar uma ressonância magnética de um lado para o outro por via eletrónica e o doente decide que não quer nada que às vezes é completamente irracional, mas a verdade é que isso pode acontecer e então imagino que numa base de dados nacional que ainda possa acontecer mais, que as pessoas têm um bocadinho medo, obviamente, de que os seus dados do Big Brother is watching you, não é? Mas, quer dizer, é um projeto que tem que ser feito e que tem todo o nosso apoio e mais um par de botas, não é? Muito bem.
Lola, há alguma autoridade independente a fazer isso noutros países? Tenhas conhecimento? Ou é gerido e administrado pelo próprio Serviço Nacional de Saúde? É um tema de sistema? El Sistema Nacional de Salud o la Organización Sanitaria. ¿Tienes el micro? Sí. Te está refiriendo a esto, ¿no? Es decir, cómo se articula la relación entre las distintas soluciones y esto. Bueno, yo creo que en todos los países estamos yendo por caminos muy similares, porque el camino, como muy bien decía Elías, está prácticamente establecido. En el caso de España tenemos varios niveles de integración, por decirlo así. En primer lugar, tenemos la estrategia del Ministerio de Sanidad, que durante estos años lo que ha intentado hacer y está haciendo es crear lo que llaman su nodo central, que comunica y conecta a la vez con todas las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas abren sus sistemas, porque no es que ellas dejen de ser depositarias de la información de su territorio, sino que los sistemas están claramente conectados, de tal manera que se ha preparado la base para la trazabilidad de los pacientes a lo largo de todo el Sistema Nacional de Salud en España. Este es un nivel. Para nosotros, como proveedor de sistema de información sanitaria, historia clínica electrónica, cuando nosotros operamos a nivel de una institución, de un hospital o de una comunidad autónoma, el primer tema es que tenemos como parte de nuestro proceso de integración garantizar la integración con todos los sistemas corporativos, con todos. Es decir, en el caso del departamento, por seguir con el ejemplo de Cataluña, el Departamento de Sanidad tiene su base de datos de ciudadanos, tiene su modelo de facturación, tiene su modelo de control de calidad, etcétera. Por lo tanto, estamos obligados todos los proveedores a integrarnos y a mandar la información con las soluciones corporativas. En el caso, por ejemplo, de la experiencia de la historia resumida de salud, que es una iniciativa europea en la que España está pilotando en 2 o 3 regiones, pues una de las regiones, que es Baleares, pues nosotros somos, por ejemplo, uno de los proveedores del sistema de información hospitalario, pero cualquier otro proveedor que provee la atención primaria o otro hospital, tenemos que cumplir esas reglas de juego. Y no ha sido un camino sencillo, pero fundamentalmente, y esto es una opinión personal, yo creo que ha sido más difícil la coordinación política a nivel de un país muy descentralizado y todo el rol del ministerio que lo que en sí mismo hubiese sido la parte técnica y la interoperabilidad de sistemas. Pues, no es más un reto técnico. Yo creo que, perdón, no. Luis. Actualmente yo creo que la tecnología nos permite comunicarnos sin demasiados problemas. Tenemos estándares reconocidos en todas partes, HL7, DICOM, SNOMED-CT, son lenguajes que estamos hoy día incorporando en nuestros sistemas e incorporándolos en nuestros catálogos para que estos catálogos sean interoperables. Nosotros, cuando he explicado el reto, el primer reto lo tuvimos con comunicarnos con nuestra primaria. Ahí intentamos resolver muchos de estos problemas que después nos han servido para interoperar con todo Cataluña. Lo que hacemos en Cataluña, que es lo mismo que hacemos en el Ministerio, es publicar todos los documentos, indexarlos todos. O sea, yo tengo un ciudadano que tiene un alta en un hospital, ese documento que nace en ese momento, le pongo un índice y lo marco. Entonces, lo que hace la historia clínica compartida es buscar los índices por cada uno de los ciudadanos. Pero el documento no reside en la historia clínica compartida, reside en el índice del hospital en que ha sido creado. E isso é um tema tecnológico interessante porque há diferentes soluciones consoante los países. Sí. Unos partilham a información y otros la localizam toda en el mismo local. Mas se habla... desculpem, agora já estava aqui no espanhol. Não. Fala-se também muito na possibilidade de gerar poupanças ao sistema de saúde na medida em que deixamos de ter alguns exames repetidos, perdas de tempo desnecessárias. Portanto, como é que o Sr. antecipa isso? Os ganhos, digamos, deste projeto, porventura, se pagarão, ajudarão a pagá-lo muito rápido? Eu receio que, em termos de ganhos, não há muita evidência de que, de facto, seja muito efetivo a nível da poupança. Teoricamente,
a não repetição de exames, etc., poderia indiciar isso. De facto, a literatura publicada e os estudos publicados não consubstanciam que haja uma grande poupança em termos da redução de custos. O break-even destes projetos varia, é muito variável, varia entre 3 a 13 anos. 3 a 13? 3 a 13 anos. E, portanto, de facto, não é das áreas onde, de facto, vamos ter mais resultados. Não, mas a melhoria da qualidade, com certeza, será importante. A sistematização também dos procedimentos permitirá, com certeza, poupanças. Sí, yo quería hacer un comentario con el tema de reducción de costes. Yo creo que el problema que hay es que cuando antes de digitalizar un hospital, por ejemplo, no tenemos información de los costes. Este es el problema. O sea, los hospitales, las organizaciones sanitarias no conocen, estoy refiriéndome a las grandes organizaciones del sistema público, no conocen sus costes. Si tú quieres evaluar el impacto de la introducción de una tecnología, lo tienes que hacer en función de un conocimiento de calidad de servicio, nivel de desperdicio, costes de la producción. Si tú no conoces esos datos, porque desgraciadamente las organizaciones sanitarias han entrado muy tarde, si es que han entrado en lo que es la dirección de operaciones o la dirección por procesos, ¿cómo vas a calcular el impacto? La mayor parte de los estudios que hemos analizado todos para ver el ROI, que ahora está muy obsesionada la administración sanitaria con conocer el retorno sobre la inversión, todos los proyectos se han encontrado con que no tienen el punto de partida para ver el impacto. Mas deixe-me só acrescentar uma coisa, que é, apesar de dizer isto e apesar da literatura evidenciar isto, eu não tenho dúvida nenhuma, é que o dinheiro que neste momento já gastamos, e é bastante, em sistemas de informação, aquilo que podemos tirar dos sistemas de informação é muito mais do que aquilo que está a ser tirado neste momento. Ou seja, esta fragmentação de sistemas, a falta de interoperabilidade dos sistemas é um profundo desperdício, inclusivamente em alguns sistemas que são muito transversais a nível do sistema de saúde, ao nível dos hospitais, não estão, seguramente o dinheiro, pelo menos o dinheiro que neste momento já estamos a investir, poderá ser muito melhor aproveitado e reduzir o desperdício. Ia dar a palavra à Isabela e depois ao Luís. Eu, se me permite, a propósito disso, e há bocadinho já referi isso, as tecnologias de informação e de comunicação não são uma estratégia, são um instrumento para uma visão e para uma estratégia de uma organização. Portanto, só por si não servem para nada, portanto, só terão retorno se objetivamente forem acompanhados por uma organização do sistema de saúde, do financiamento da saúde, portanto, obviamente os sistemas propriamente ditos não servem para nada, quer dizer, servem uma estratégia. Se essa estratégia, essa visão não existe, é evidente que é deitar dinheiro à rua, não é? Portanto, penso que era isso também que a Lola estava a referir-se e penso que se aplica totalmente a nós, não é? Yo estoy de acuerdo en lo que dice Lola, de que es difícil medir lo que teníamos antes, pero nosotros hemos utilizado métodos indirectos para saber, muy sencillo, ¿qué hemos hecho? ¿Qué facturábamos a compañías de seguros de accidentes con el sistema antiguo y qué facturamos ahora? Pues solo con la diferencia de lo que estamos facturando ahora hemos pagado el sistema económico financiero. Y actualmente estamos midiendo la facturación que hacemos. Nosotros en Cataluña, a pesar de ser una sanidad pública, facturamos a nuestro proveedor, que es el departamento, y enviamos la factura de todo lo que hacemos. Pues esa mejora que estamos haciendo en esa facturación nos está ya haciendo el sistema rentable. Ahora empezaremos a medir la calidad clínica y la calidad de proceso, pero para hacer eso nos hace falta pues, conocer todo el sistema mucho mejor. Muy bien. O tema dos custos e de eficiência, obviamente, é um tema-chave nas decisões políticas também. Eu pedia se podiam pôr o último ativador, passávamos diretamente ao último e depois íamos colocar aqui a questão para tratamento dos participantes e depois pôr em questões à mesa. Portanto, o investimento em tecnologias poderá ser decisivo para a contenção da despesa pública no setor da saúde? Pode, mas aumenta, mas tem um impacto modesto. Muito bem. A seguir a esta questão, íamos passar então à questão para os grupos.
Já estamos com meia hora de atraso. Bom, e a ideia que colhemos é que, de facto, a maioria dos participantes, e são pessoas e profissionais com experiência, é que, de facto, o desenvolvimento das tecnologias vão permitir melhorar ou conter a despesa pública em saúde. Aquilo que tínhamos combinado no formato deste evento hoje era que tivéssemos agora uma fase de discussão entre as várias mesas e que daí pudessem surgir algumas questões a colocar à mesa. Portanto, isto tinha uns tempos estimados um pouco maiores, como já passámos aqui os nossos horários. O tema que tínhamos selecionado para debate dos participantes era de que forma as TIC poderão ajudar a mudar a prestação de cuidados, tendo em vista 2020, portanto, qual o impacto nos pacientes, nos médicos e nos prestadores de cuidados, sejam hospitais, centros de saúde ou médicos, digamos, na sua atividade de consultório individual. Portanto, de que forma as TIC poderão ajudar a mudar o formato em que a prestação de serviços é feita hoje e que políticas públicas, designadamente a interoperabilidade, a certificação de operadores e até o apoio ao investimento podem impulsionar essa mudança. Portanto, isto era o tema para refletirem agora uns minutos e poder colocar questões aqui ao nosso painel de peritos. Despertas. Painel despertas. Não despertas, não. Olha, não sejas não, conscientes. Expertas. Ó Zé Carlos, era assim, mas se calhar a mulher era passar mesmo para as perguntas. Não é? Eu não tenho cartão, mas... Eu julgo que se alguma mesa quiser tomar a dianteira e colocar já uma questão, vamos debatendo enquanto os outros vão pensando, que vai ser mais útil para acelerarmos aqui um bocadinho o fecho do debate. Alguém quer colocar alguma questão? É que senão temos aqui um risco de ficar... Temos uma questão. Faz favor. Boa tarde. Pode falar. Boa tarde, Domingos Pereira, Hospital de Gaia. A minha pergunta basicamente ainda se centra sobre aquele inquérito de há pouco. A sensação que eu tenho é que, de facto, como alguém disse aí do painel, as tecnologias da informação são, sobretudo, um meio facilitador, são, de facto, um instrumento. Não são, de facto, a mola real da alteração significativa das coisas. E a minha questão é saber se, neste momento, as pessoas que estão no painel e a pessoa que está na Assembleia entende que há vontade e há capacidade de alterar claramente os processos e a organização do nosso modelo de saúde de modo a tornar possível a facilitação que as tecnologias permitem. Eu penso que o problema está, de facto, aí e não ao contrário. Muito obrigado. Muito bem. Quer responder, Isabel? Foste tu que falaste do tema. O Sator já disse tudo, não é? De facto, isto passa, enfim, a solução para o nosso... solução, se é que há uma solução no sentido restrito, não é? Para o nosso sistema de saúde, é evidente que não passa per si nas tecnologias de informação. Aliás, eu até gostava de acrescentar aqui um ponto importante. Nos últimos estudos que até têm saído nos Estados Unidos, tipicamente não se poupam pessoas pelo facto de utilização de tecnologias de informação. Portanto, os grandes medidores da eficiência das tecnologias de informação normalmente é qualidade, portanto, ou seja, diminuição de never events, de monitorização das melhores práticas clínicas, ou seja, tem tipicamente a ver com qualidade. Quando, por exemplo, se poupa
sobretudo a nível dos profissionais diretos de saúde, não é? Dos profissionais que praticam atos médicos ou de enfermagem ou o que seja. Tipicamente o que acontece é quando se poupa, por exemplo, enfermeiros por um processo mais eficiente, tipicamente o que acontece é que esse enfermeiro passa mais tempo à cabeceira do doente, ou seja, é uma medição de qualidade, não de poupança propriamente do número de enfermeiros. Enfim, só para dar um exemplo e que se calhar até explica um bocadinho a resposta que foi dada aqui na nossa pergunta. Portanto, eu acredito que só uma boa estratégia de financiamento e de coordenação, digamos, do nosso sistema de saúde como um todo, é que vai permitir potenciar depois todas as soluções de tecnologias de informação que hoje estão disponíveis de todos nós, mas é preciso que nós, operadores, sobretudo nós que estamos na área da prestação, como é o seu caso, que tenhamos incentivo de facto a usá-las, e nós só temos incentivo a usá-las se o sistema, da forma como for regulado, nos incentivar a isso. E esse é que é o grande ponto. Eu dou-lhe o exemplo já. Nós, por exemplo, agora estamos no nosso Espírito Santo de Saúde, estamos neste momento a montar um hospital público, numa parceria público-privada, que é Loures. E, obviamente, temos um contrato que, enfim, que eu penso que é muito semelhante àquilo que hoje são os contratos-programa dos hospitais do Serviço Nacional de Saúde, mas em que, objetivamente, na maneira como nós, pelo menos, gerimos, temos todo o incentivo, neste momento, em ir falar com as pessoas que estão ligadas a estes assuntos da STIC, porque eu preciso desesperadamente me ligar aos centros de saúde, ou seja, eu tenho esse incentivo e, portanto, obviamente vou procurar uma solução dentro das tecnologias de informação para me resolverem um problema de gestão e de estratégia e de visão, como é que eu vejo a coordenação com os centros de saúde da minha zona. Portanto, não sei se estou a fazer explicar, não é? E, portanto, se esses incentivos não estão em cima da mesa do ponto de vista económico, de facto não vão acontecer, não é? E, portanto, eu acho que é essa visão que é preciso existir para o nosso setor e de ver, de facto, como é que... Enfim, nós podemos estar aqui o resto da tarde a falar, uma das coisas que é muito cara aos nossos hospitais, tu não vais deixar, mas uma das coisas que é muito cara a nós, hospitais, e é indiferente se somos privados ou se somos públicos, porque os desafios de gestão são exatamente os mesmos, é justamente como é que é o financiamento, digamos, do ato da urgência, da coordenação com os centros de saúde, que isso tem que existir, porque hoje, no fundo, isso é uma despesa que é paga pelos hospitais e que provavelmente já foi paga uma vez aos cuidados primários. Enfim, uma afirmação polémica, aquela que acabo de fazer, mas que obviamente tem que, para se resolver este imbróglio, obviamente as TIC vão ter aqui uma coisa importante. Agora, é preciso que haja, de facto, uma estratégia nesse sentido, e temos aqui um especialista nessa área que melhor do que eu poderia falar, e todos nós que gerimos hospitais sabemos que somos nós os que pagamos essa fatura, não é? E criticados por isso. Muito bem. Eu passava outra vez à audiência a ver se alguém quer pôr alguma questão. Se houvesse alguma questão, punhamos agora. Isabel, can answer the first question. And do you want to? Sí. En España, lo que es la sanidad pública y lo que es la sanidad privada son marcos distintos. Entonces, dentro de la propia pública, para buscar las mejores experiencias y las mejores praxis, lo que se hace en Cataluña es pagar por la calidad del alta. Es decir, pagamos por GRDs y el GRD es un agrupador que nos permite saber qué valor tiene. Sí, entonces, hacemos un peso medio de los hospitales y multiplicamos las altas por ese precio. Con lo cual, aquellos hospitales que tienen mejor asistencia tendrán un precio más alto del alta que dan. Es un poco un modelo que hace que los hospitales, además de ser medidos por medidas tangibles, sean distintos. No tenemos ningún acceso a lo que es la medicina privada, porque ahí sí que se autorregula por ella misma. Ok, Lola. Should ask you in English? Oh, I think I can, yes. Okay, a little bit at least. I think the main point is that in Spain we are not competing for funds. It's a national health service. Then the national health service itself made contract with the private sector to cover some of the areas. It's a completely different model like the one you have in Germany or in the States, in which you have public fund and then there is a competition in order to get those insurance funds. Nothing to do with that, okay? It's a different model. I don't know what's the situation in Portugal. Maybe you want, because that was your question anyway. A brief comment. Okay, very brief comment. I think the situation in Portugal is very similar to Spain. Actually, we have a double coverage coming from the insurance companies. That is the main problem.
so we don't have a consistent financing system as exactly equal to Spain. And so the PPPs project are integrated in the National Health Service, and so they have nothing to do with the private sector that develops around the increasing of insurance schemes that are complementary to the NHS. So no. They are really a public operator, Yeah. done by a private group. Yes. Yes, during 10 years. During 10 years. So. Okay, of course. In relation with malpractice, well, I think it's increasing a little bit, but it's not very significant at this moment. But if there is a role of the informational technology in the health sector is in the prevention of error and increasing the safety of the patients. For instance, the informatic prescription, the possibility of having auxiliary decision aids in the computer and so on. So that there is a strong evidence in decreasing the errors and increasing the safety of the patients. That is very important. Very good. Eu deixava uma última questão para a audiência. Alguém quer colocar? Senão vamos conseguir terminar a horas.